Pessoal, hoje nós vamos começar nossa manhã estudando força magnética, tá certo? Uma revisãozinha. Eu gostaria que vocês fossem anotando isso aí, para que vocês tivessem material de estudo. A nossa próxima avaliação de conteúdo começa a partir de agora, tá? Ou seja, esse assunto de força magnética. Então vamos lá, pessoal. Força magnética. Ó, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, de onde surge essa força magnética? Então, vamos pegar, por exemplo, dois pedaços de ímã. Vamos imaginar que existem dois pedaços de ímã, certo? Eu vou fazer a simulação aqui. Vocês lembram que a gente adotou cores para trabalhar a questão do ímã? A gente adotou, ó, vamos colocar aqui a parte vermelha como sendo norte e a parte azul como sendo o polo sul do ímã. Lembra disso? A gente terminou as nossas últimas aulas antes do período de recesso escolar com isso aqui, né? Bom, vamos ver se vocês lembram. Eu gostaria que vocês interagissem mais a partir de agora, então eu vou fazendo a pergunta e vocês respondem, como se fosse mesmo presencial. Esse ímã, ele cria ao redor dele uma região de influência. Qual o nome dessa região de influência? Vamos ver se alguém lembra o nome. O nome da região de influência que um ímã cria ao redor dele. Qual o nome? É campo magnético? Exatamente. Então, quer dizer, o ímã, ele cria ao redor dele uma região de influência chamada campo magnético. Tá? É uma coisa invisível, a gente não consegue visualizar, tá? Mas os cientistas deram um jeito de, pelo menos no papel, no desenho, a gente conseguir entender melhor isso aí. São as chamadas linhas de indução do campo magnético. Essas linhas de indução também estão presentes lá na eletricidade. Quando a gente estuda a carga positiva e a carga negativa, essas cargas elétricas, elas produzem ao redor delas uma região de influência chamada campo elétrico. Aqui, como nós estamos trabalhando com magnetismo, é campo magnético. Vocês se lembram como é que você desenha essas linhas? Essas linhas têm que sair de um polo magnético e ir para o outro polo. Vocês lembram qual que é a orientação desse polo magnético? É do sul para o norte ou do norte para o sul? Vocês lembram disso? Isso é importante para a gente agora. Estão revisando aí? Pessoal, é o seguinte, ó. As linhas de indução, por questão de convenção, tá? O que é uma convenção? Convenção é quando os cientistas se reúnem, tá certo? Geralmente essas reuniões aconteciam em Genebra, antigamente. Não existia reunião virtual, tá? Era reunião presencial. Essas reuniões virtuais, que hoje elas não existiam antigamente. Não tinha essa tecnologia, né? Tem que até pouco tempo atrás também não tinha essa tecnologia, não. Se essa pandemia acontecesse, pessoal, há 10 anos, a gente não teria como fazer as nossas aulas virtuais, né? Bom, mas enfim, pessoal, olha só. Aqui nós temos o seguinte. Sai do norte e vai para o sul, tá? Então, essa é a orientação do campo magnético. Certo? Então, vamos recordar isso aqui, ó. Campo magnético. Sai do norte, chega no sul. Certo? Então, campo magnético sai do norte e chega no sul. Então, a gente poderia desenhar somente essas duas linhas aqui, ou a gente poderia ficar desenhando linhas infinitamente aí. Mas todas elas saindo do norte, chegando no sul. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que um ímã cria ao seu redor uma região de influência, e essa região de influência é chamada de campo magnético. Segunda coisa, esse campo magnético ele é orientado. Ele sai do norte e vai para o sul. Tá certo? Agora vamos lá. Se eu tenho um ímã, vamos imaginar que isso aqui seja um ímã. Esse ímã tem o polo norte
e tem o polo sul. O campo magnético sai do norte e vai para o sul, certo? Igual está no desenho aqui. Resultado, esse ímã cria ao redor dele uma região de influência, certo? E aqui, na outra mão, eu tenho outro ímã, que também cria ao redor dele uma região de influência. Então, eu tenho esse ímã, que cria uma região de influência, e tem esse outro ímã, que também cria uma região de influência. Quando eu aproximo esses dois ímãs, esses campos magnéticos se interagem. E devido à interação desses campos magnéticos, surge a força magnética. Então, a força magnética, força magnética, grandeza física, que surge devido à interação de campos magnéticos. Certo? Então, toda vez que você tem dois ímãs, ou duas coisas que produzem ímãs, toda vez que você tem campos magnéticos se interagindo, você vai ter a força magnética. Agora, vem cá, pessoal. Quando a gente começa a estudar magnetismo, existem dois princípios. O primeiro princípio é a questão da atração e da repulsão. Vocês lembram de como é que acontece essa atração e essa repulsão? Por exemplo, o que acontece se nós aproximarmos um polo norte de um ímã de um polo sul do outro ímã? Que tipo de força que surge ali? Interage, gente. Participa da aula, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? De atração. O áudio tá bom, o vídeo tá legal, a luminosidade tá tranquilo. Como é que tá isso aí? Tudo certo. Tudo certo. Tá bom, então. Então, eu gostaria que vocês participassem, tá, pessoal? Eu fiz as seguintes perguntas. O que acontece de interação? Você sabe que agora, toda vez que você tem um ímã, esse ímã cria um campo magnético, né? E quando você aproxima dois ímãs, esses campos magnéticos vão interagir e da interação vai surgir a força. Agora, essa força pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Eu perguntei para vocês, o que acontece, que tipo de interação vai existir quando você aproxima o polo norte de um ímã do polo sul de outro ímã? Força de atração. Atração. E se eu aproximar o polo norte de um ímã do outro polo norte de outro ímã? Repulsão. Tá certo. Pessoal, atração e repulsão magnética são conceitos básicos, tá? Eu acredito que todos nós aqui, todos vocês, já devem ter brincado com ímãs. E vocês já sentiram essa força de atração e de repulsão, tá? É uma força curiosa, é uma força que faz você ficar ali brincando com os ímãs durante alguns minutos até. É interessante, né? Isso aí. Muito bem, pessoal. Acontece que não são somente os ímãs que produzem campos magnéticos. Cientistas descobriram que cargas elétricas em movimento também produzem campo magnético. Então, por exemplo, lembra que a gente estudou na eletricidade o conceito de corrente elétrica? Vamos lá, pessoal. Participa, vamos lá. A corrente elétrica, lembro. qual que é a definição? Qual que é a definição, assim, a definição verbal de corrente elétrica? Porque existe uma definição matemática, tá? Que é através de uma equaçãozinha, mas existe também a definição verbal, tá? Qual seria a definição de corrente elétrica? Pessoal, a palavra elétrica vem de onde, hein? Vem de próton ou vem de elétrico? Beleza. Então, É movimento ordenado de elétrons. exatamente, olha só. Pessoal, nós temos que a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons,
certo? Então, se carga elétrica em movimento produz campo magnético, significa que o elétron em movimento é um ímã. Agora, o que acontece se dois elétrons em movimento se movimentam próximos um ao outro? Lembra, o elétron é um ímã. Da interação de campos surge a força magnética. Então, se você tiver elétrons em movimento próximos um do outro, esses elétrons vão se tornar ímãs, esses ímãs vão criar campos, e esses campos vão interagir, gerando forças de atração ou repulsão magnéticas. Então, a força magnética, a gente vai estudar a partir dessas situações em que os campos produzidos por partículas em movimento, partículas elétricas, interagem. Tá bom? Pessoal, quem quiser fazer um printzinho de tela ou quem estiver anotando, por favor, faz aí, termina as suas anotações e me dá a orientação se eu posso continuar ou espera mais um pouquinho. Pode continuar? Beleza? Pode. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Pessoal, vamos ver agora os 3 casos de força magnética. Na verdade, é uma revisão, tá? Já passei isso aí para vocês no semestre passado, teve lista de exercícios, a gente resolveu questões e tal. Vamos repetir aquele processo, tá certo? A aula de hoje é uma aula de retomada, é uma aula de revisão para a gente poder dar sequência. Por que eu preciso fazer isso? Depois que a gente estuda força magnética, a gente vai estudar a chamada indução magnética. Aí a gente vai entender como é que é produzida a energia elétrica que a gente utiliza, tá certo? A usina, seja hidrelétrica, seja termoelétrica, seja uma usina eólica, seja uma usina nuclear. A forma de produzir eletricidade é a mesma em todas elas, tá? O que você muda é o tipo de energia que se transforma em energia elétrica, tá certo? Cada uma delas é diferente aí. Energia solar também. Então, pessoal, vamos lá. Força magnética. Casos. E nós estudamos 3 casos. Primeiro caso, força magnética que atua em partícula elétrica que entra numa região magnética. Vamos lá. Força magnética em partícula. Elétrica. Pessoal, antes de continuar, seria interessante a gente lembrar a regra da mão esquerda. Como é que é a regra da mão esquerda? A regra da mão esquerda é quando você faz a sua mão esquerda nesse formato, tá? O dedão representa força magnética. O indicador representa o campo magnético. E o dedo médio representa sentido da corrente ou sentido da velocidade da partícula. Então, aqui, ó, força, campo, velocidade ou corrente. Força, campo, velocidade e corrente, tá? Então, assim, você consegue fazer isso aqui? Põe aí na câmera para eu ver. Pessoal, tem que treinar um pouquinho, porque o ângulo entre os dedos tem que ser 90 graus. Ó. O dedão e o dedo indicador tem que ter um ângulo de 90 graus. Certo? Esses 2 dedos aqui, ó, também tem que ter um ângulo de 90 graus. E esses 2 dedos aqui, assim ficou melhor, esse dedo e esse dedão, o indicador, o dedo médio e o dedão, também tem que ter um ângulo de 90 graus.
Então, aqui você tem 3 ângulos de 90 graus. Ó. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos. Entendeu? Então, todos os ângulos de 90 graus. Ó. Certo? Então, essas 3 linhas têm que estar perpendiculares entre si. Dedão, força. Dedo indicador, campo magnético. E o dedo médio tem que ser velocidade ou corrente elétrica. Tá certo? Então, para a gente poder fazer isso. Isso por quê? Nós estamos trabalhando nas equações de força magnética com 3 grandezas físicas que nós precisamos indicar direção e sentido, ou seja, 3 grandezas físicas vetoriais. Então, nesse caso, a gente precisa saber analisar a direção e sentido delas. Galera, existem símbolos que a gente pode utilizar, que são as setas. Por exemplo, quando a gente desenha uma seta para a direita, nós temos uma orientação em que a direção é horizontal e, nesse caso, o sentido é para a direita. Pessoal, minha câmera está invertida aí? Aqui você está vendo o quê? Direita ou esquerda? Direita. Direita. Então não está invertida, não. Está certo para vocês aí. Tá? Não está espelhada a câmera, não. Então tá. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero que vocês... Vamos treinar uma coisa aqui. Antes da gente voltar a trabalhar a força magnética, a gente vai treinar direção e sentido de vetores. Tá? Então, eu quero, por exemplo, aqui, letra A. Esse vetor aqui. Eu quero saber qual a direção dele e qual o sentido dele. Aí você pergunta assim, professor, como assim direção? Gente, direção é para você saber se o vetor é horizontal, vertical ou radial. Tá? Darlan, o que é horizontal? Horizontal, vertical e, no caso, radial seria fazendo, entrando ou saindo. Tá? Então, por exemplo, essa seta aqui, qual a direção dela? Vai lá, fala para mim. Horizontal. Horizontal. Aí, claro, se o seu celular estiver virado, se você estiver me vendo assim, aí vai mudar essa questão, né? Então, você tem que ajustar a câmera do seu vídeo aí para você estar assistindo isso aqui da maneira correta, né? E o sentido, pessoal, desse vetor? Qual é? Sentido é você dizer se ele está para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Isso aqui está para onde? Direita. 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 Gente, alguma dúvida nesse exemplo? Tranquilo? Ah, Lembrando que Tranquilo. você pode escrever no chat, pode falar, pode perguntar, pode digitar a sua dúvida, tá bom? Fica à vontade aí. Vamos lá para o segundo exemplo aqui, pessoal. Vamos treinar isso aqui. B. E esse outro vetor? Quando eu pergunto qual a direção dele e qual o sentido dele? E aí? O que você responderia? Qual a direção? Horizontal. Horizontal também. E o sentido? Esquerda. Para a esquerda. Exatamente. Ok. Pessoal, vamos lá. Letra D. Letra C. Agora colocar um vetor assim. Qual a direção desse outro vetor aí? Vertical. Vertical. E o sentido dele? Pra cima. Ok. Letra D.
Isso aqui é uma coisa muito simples, mas necessária, tá? Direção desse vetor D. Vertical. E o sentido? Para baixo. Para baixo. Muito bem. Bom, perceba que quando a direção é horizontal ou vertical, é fácil você saber para onde o vetor está indo, não é? É só você analisar. Ou ele está indo para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Agora, existe uma outra direção. Direções, existem 3 tipos de direção. Horizontal, vertical e essa agora que eu vou mostrar para vocês, que é chamada de radial. Gente, quem estiver anotando, quem estiver fazendo print de tela, faz aí rapidinho para a gente poder fazer os exemplos E e F. Por favor. Ok? Pronto aí? Então vamos lá. Olha só. Para a gente poder utilizar bem a regra da mão esquerda, essa regra aqui, é interessante que essas questões de horizontal, vertical, direita, esquerda, para cima, para baixo, estejam bem simples para vocês. Por isso que eu estou fazendo isso aqui, tá? Para mostrar para vocês que a identificação da posição de um vetor é algo extremamente simples. Tão simples que chega a ser previsível. Bom, vamos lá. Pessoal, letras E e F. E. Agora presta atenção. Esse símbolo aqui. Isso aqui é um vetor, tá? Isso aqui é uma seta. Eu quero saber qual a direção e o sentido. E aí, pessoal? Nesse caso, qual a direção? Ele é radial? Radial, pessoal. Toda vez que você vê esse símbolo aqui, ó, você vai chamar de direção radial. Tá? Vai chamar de direção radial. E o sentido dele, pessoal? Ele está saindo. Saindo. Quando esse vetorzinho aqui representa campo magnético, saindo, representa a linha de indução saindo do polo norte. Então, se você precisar representar um ímã desse jeito, isso aqui representa o polo norte de um ímã. Tá bom? E aí tem o exemplo F, que é o último exemplo, seria essa bolinha com um xizinho. Então, aqui, pessoal, ó, vamos lá, direção e sentido. Bom, a direção, toda vez que for esse sinal aqui ou esse sinal, você vai chamar a direção de radial. Certo? Direção radial. E essa direção radial, o sentido pode ser saindo ou entrando. Então, esse outro aqui, ó, entrando. Tá certo, pessoal? Isso por quê, Darlan? Ó, se a gente colocar a mão desse jeito aqui, colocando de frente para a câmera, esse dedão, qual a direção e o sentido dele, gente? O dedão. Direção? E para cima. Vertical, sentido para cima, certo? E esse outro dedo aqui? Qual a direção dele? Horizontal e para a esquerda? Horizontal para a esquerda. E qual a direção e o sentido desse dedo que está apontado para a câmera? Direção radial. Radial. Sentido.
Qual o sentido, pessoal? Saindo. Saindo, exatamente. Se eu fizer desse jeito aqui, ó, agora, ó, desse jeito aqui, tá certo? Dedão, qual a direção e o sentido dele, gente? Direção. Vertical. Sentido? Pra cima. Esse dedo médio aqui, qual a direção dele? Horizontal. Horizontal. Sentido? Sentido, pessoal? Direita. Beleza. E o dedo indicador? Esse que vocês não estão vendo. Porque a mão Radial. está tampando. Radial, E entrando. entrando. Então, isso precisa estar bem claro para você saber utilizar a regra da mão esquerda no desenho do exercício que você tem que resolver. Tá certo? No início, gera um pouquinho de confusão, porque às vezes a posição do papel não ajuda, você vai ter que meio que fazer um contorcionismo aí. Só que um pouquinho de prática, você acaba ficando bom nesse negócio. Você percebe que ao invés de ficar fazendo contorcionismo, se você mudar a posição da folha do seu caderno, facilita a posição da sua mão e aí você consegue analisar melhor o desenho. Tá certo? E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Nós vamos estudar os casos de força magnética de acordo com a regra da mão esquerda. E lembrando, de acordo com a regra da mão esquerda, o dedão representa a força, tá? Ó, regra da mão esquerda. Vamos escrever isso aí. Na regra da mão esquerda, o dedão representa a força magnética para a gente. Força magnética. Deixa eu escrever só FM aqui, e aí vocês sabem que é força magnética. Tá? O dedo indicador representa campo magnético, representado pela letra B. E o dedo médio representa para a gente velocidade ou sentido da corrente elétrica, que é representado pela letra I. Pessoal, faz um printzinho de tela rapidinho aí, por favor. Ok? Pessoal, alguma dúvida aí? Bora continuar então. Se tiver alguma dúvida, por favor, o seu áudio pode ser aberto a qualquer momento, tá? Nesse semestre agora, a gente só vai impedir você de falar se você começar a atrapalhar a aula, né? Mas caso contrário, fica tranquilo, tá bom? Ok, pessoal? Pode continuar? Vamos lá. Pessoal, vamos nesse primeiro caso aqui. Força magnética em partículas elétricas. Primeiramente, vamos desenhar aqui uma região de campo magnético entrando. Então, está aqui. Ó. Esses xizinhos aqui representam essa região em que o campo magnético está entrando. Vamos fazer aqui um monte de xizinhos.
Tá aqui, campo magnético inverso. Certo? Então, nós já temos uma grandeza aqui. Ou seja, o campo magnético é representado por qual dos três dedos? Dedão, indicador ou médio? Indicador. Indicador. Então, como é que você faria para representar o campo magnético com sua mão esquerda? Certo? Seu dedo entrando no quadro. Tudo bem, pessoal? Qual a direção desse vetor aqui, ó? Vamos ver. Direção. Radial. Sentido. Entrando. Exatamente. Então, o campo magnético aqui ele tem direção radial, sentido entrando. Certo? Pessoal, tudo bem isso aí? Tranquilinho? Agora, olha só. Vamos colocar aqui uma partícula elétrica positiva com velocidade aqui. Ó. Velocidade. Olha a seta da velocidade. Eu pergunto para vocês aqui. Essa velocidade, esse vetor velocidade, qual a direção dele? Vamos lá, pessoal. Eu estou fazendo aquele Horizontal. exemplo anterior, aqui, agora dentro do exercício. Qual a direção aqui? Horizontal. Horizontal. Qual sentido? Esquerda. Direita, direita. Opa, direita, né? Seu vídeo está espelhado. Se tiver espelhado, você tem que ajeitar aí no seu celular ou no seu computador, porque senão fica tudo ao contrário, tá? Bom, então olha só. Qual dos dedos representa a velocidade, gente? O médio. O dedo médio. Então, olha só, hein? Nós já temos dois dedos aqui, ó. O dedo indicador, que é o campo que está entrando, e o dedo médio, que é a velocidade que está para a direita. Então, até agora nós temos isso. Ó, lembra que é sempre fazendo um ângulo de 90 graus. Um vetor que está entrando e um vetor que está indo para a direita. Olha só. Ok, pessoal? Você consegue fazer esse movimento aí na telinha do seu computador, na tela do seu celular? Você consegue segurar o celular com a mão direita e fazer isso aqui? Você consegue fazer isso, ó? Consegue, pessoal? Consegue? Está tranquilo? Vamos treinar essa questão, então. Ó, nós já temos o campo magnético e temos a velocidade. Qual o terceiro vetor que está faltando? Qual o terceiro vetor que está faltando, gente? A força magnética. A força magnética. Quando você faz assim com sua mão, o dedão está para onde? Qual a direção e o sentido do dedão? Direção. Vertical. Para cima. Sentido para cima, né? Direção vertical, sentido para cima. Pois bem, pessoal. E é exatamente isso que acontece. Quando uma partícula positiva, que está indo para a direita, entra numa região magnética de campo sul, entrando, surge nessa partícula uma força magnética para cima. Está aqui, ó. E essa força magnética, ela é calculada da seguinte forma. Força magnética é igual módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo formado entre os dois vetores. Então, aqui, ó, eu vou escrever o que significa cada itemzinho dessa equação e aí logo em seguida a gente vai fazer o uso dessa equação para calcularmos algumas forças magnéticas, tá bom? Então, vamos lá. Ó, Fm é a chamada força magnética. Q é a chamada carga elétrica. Carga elétrica.
V é a velocidade da partícula. Geralmente essas velocidades são velocidades grandes, tá, pessoal? A gente observa muito isso aqui em aceleradores de partícula, tá? Eu não sei se na casa de vocês já teve aquela televisão antiga de tubo de imagem. Acho que vocês sabem o que eu estou falando, né? Antes dessas TVs de LCD, a TV de LED, a televisão era de tubo de imagem. A televisão de tubo de imagem, pessoal, é um acelerador de partícula. É isso aqui, ó, que acontece lá na televisão. E aí você direciona os elétrons que entram, que saem de um canhão lá do fundo da televisão para a tela de televisão. A tela, ela tem um metal chamado sódio e ela reage luminosa com produção de luz quando o elétron colide nele. Por isso que a tela da televisão brilhava, né? Hoje, com o sistema de LED e o sistema de LCD, a forma de produzir a imagem é diferente. Mas antigamente era isso aqui, ó. Então a gente assistia televisão de frente para isso aqui, ó. Tá certo? A televisão de tubo de imagem é exatamente isso aqui que a gente está estudando agora que acontecia lá. Tá? Aí, com reagentes corretos, você produzia luz na tela da televisão. Certo? Então nós temos aqui a força magnética, carga, a velocidade B. Aqui é o campo magnético. E θ é o ângulo entre V e B. Certo? Então seria isso. Faz um printzinho de tela rapidinho aí, para a gente continuar. Bom, muito bem. Pessoal, pronto aí? Ó, lembrando que a sugestão dos meninos do primeiro ano, top, hein? Assistir aula com um caderninho e anotando as coisas, tá? Não ficar necessariamente somente na tela do computador, na tela do celular, certo? Vai produzindo material, vai produzindo aí textos no seu caderno, vai enchendo as folhas do seu caderno, do seu fichário, para que você saiba exatamente o que você precisa estudar numa avaliação, por exemplo, certo? Faz isso, dê continuidade ao trabalho que a gente começou presencialmente, tá bom, pessoal? Vai lá. Pronto aí, gente? Pode apagar? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos treinar uns 2 exemplos com isso aqui, tá? E aí, logo em seguida, eu vou explicar para vocês qual a diferença se a gente joga aqui uma carga positiva ou uma carga negativa. Será que tem diferença, pessoal? O que vocês acham? Ou tudo vai ser a mesma coisa? Porque na equação você trabalha módulo, certo? E o que é o módulo? O módulo você só considera o sinal positivo. Esquece o sinal negativo. Aí o que eu pergunto a vocês é o seguinte. Se eu jogasse aqui um elétron, o que aconteceria com esse elétron? Vai pensando aí e eu vou explicar para vocês depois que a gente fizer os 2 exercícios, tá? Então vamos lá.
Gente, exemplo. Vamos colocar aqui um campo magnético saindo agora. Certo? Então, aqui um campo magnético saindo. A intensidade desse campo magnético é de 4 vezes 10 a menos 3 Tesla. Tá? Vamos colocar aqui uma partícula positiva. Tem velocidade nessa direção e nesse sentido. E a velocidade dessa partícula? 2 vezes 10 elevado à sexta metros por segundo. Certo? Essa partícula ela está carregada com carga elétrica. Então, a carga elétrica dela vale 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. 1 microcoulomb. Muito bem. E agora eu quero saber qual o valor da força magnética que essa partícula fica sujeita e para onde está essa força magnética. Pessoal, seria muito importante você colocar isso aqui no papel para você treinar. Tem como você fazer isso? Faz esse desenho numa folha de papel para a gente poder treinar a regra da mão esquerda. Vai lá. Um minutinho para você copiar isso aí. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Gente, primeira coisa é descobrir para onde está a velocidade. Para onde está a força magnética. Vamos lá. Esse dedo aqui, ó, que é o dedo indicador, indica o que para a gente, pessoal? Nesse esquema da força magnética, esse dedo indica... Campo. O quê? Só ouvir assim. Campo magnético. Isso aqui representa a velocidade. Ah, perdão. Desculpa. Isso aqui representa o campo magnético, isso mesmo. E o campo magnético vai estar apontado para a câmera aí, ó, para vocês aí. Certo? Está saindo, saindo. E a velocidade é representada por qual dedo? Pelo dedo médio, né? Tá aqui. Gente, lembrando que é sempre um ângulo de 90 graus, tá? Então tá aqui, ó. O campo saindo e a velocidade tem que estar para onde? Tá certo essa velocidade aqui, ó. Tá certo a velocidade, gente? Participa, pessoal. Estou esperando aqui até alguém responder. Tá errada. O que tem que acontecer com esse dedo? Tinha que mudar o sentido. Muito bem.
Agora, não dá para você pegar o dedo e quebrar para o lado de lá, né? O que você vai fazer? Você vai girar sua mão. Olha aí, ó. Entendeu? O campo está saindo e esse dedo aqui, ó, vai indicar o sentido da velocidade. Aí você vai e abre o dedão. Para onde está o dedão, pessoal? Para baixo. Exatamente, pessoal. Então agora a força magnética vai estar para baixo aqui, ó. Pronto. E é assim que você usa a regra da mão esquerda. Você vai posicionando os seus dedos da maneira que está desenhado o vetor. Por isso que é importante você saber como é que se observa direção e sentido. Porque se você souber a posição correta desse dedo e desse outro dedo, ou seja, do dedão do indicador e do médio, você define a regra da mão esquerda e aí você acaba encontrando para onde que a partícula vai. Tá bom? Bom, então agora que nós já descobrimos a posição da força magnética, agora nós temos que calcular essa força magnética. Para calcular a força magnética, você vai fazer uso da equaçãozinha. Módulo da carga, vezes velocidade, vezes campo, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. Lembrando que esses dois vetores fazem um ângulo de 90 graus. Então aqui a força magnética vai ser módulo da carga, 1 vezes 10 a menos 6. A velocidade, 2 vezes 10 a sexta, vezes o campo magnético, 4 vezes 10 a menos 3, vezes o seno do ângulo, que nesse caso é igual a 1, que o ângulo é 90 graus. Tá? Então, fazendo isso aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 4 dá 8. 10 a menos 6 vezes 10 a sexta dá 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 3. Então, aqui, ó, você tem o valor da força magnética em newtons e a posição dela. Certo, pessoal? Faz análise aí, copia. Quem estiver anotando aí no papel, anota essa resolução. Tá certo? Gente, beleza? Isso aí. Pessoal, alguma dúvida até aqui? É importante que a gente não vá, assim, não vai atropelando dúvidas de ninguém. Alguém está com alguma dificuldade nesse momento? Por favor. Não. Não, tá de boa. De boa, Professor, né? não tô enxergando um negócio ali, ó. Aonde? Depois do 2 vezes 10 elevado a 6, que número que é? Aqui? Isso. 4. É esse campo aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 3. Tá pequenininho demais, né? É, tá meio embaçado aí. Isso, obrigada. Tá bom. Nossa, será que é assim? Passa a mão na câmerazinha do seu celular ou do seu notebook aí. Passa o dedo aí, que às vezes está embaçado aí. Aqui tá beleza. Tá bom. Não, tá podemos ir tranquilo, pro próximo? obrigada. Tá, joia. Podemos ir para o próximo exemplo? Erlan já deu horário? Já deu, já? Que é 9h30, são 9h26 agora. Ainda está de acordo com o horário, falta 4 minutos. É 9h20. É até 9h20 essa aula? Acho que sim, porque nossa aula já começa às 9h30. Ah, não. Então tá bom. Pessoal, então até agorinha na próxima aula, tá? Vou encerrar aqui e aí depois a gente continua a partir desse exemplo, tá bom? Tá Tchau, bom. professor. Então tá. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Ah,